O nosso universo nasceu há bilhões de anos, e desde então deu origem a milhões de galáxias, ao nosso sistema solar e sabe-se lá que mais. O nosso universo está a evoluir há 13,8 bilhões de anos. Mas como é que chegamos aqui exatamente? Bem, preste atenção, porque hoje vamos voltar atrás no tempo para explorar a história do universo em 10 minutos. No início, não havia nada. Depois, de repente, o Big Bang aconteceu e criou o nosso universo. Sim, está bem, talvez seja um pouco mais complicado do que isso. Como é que este evento cósmico começou é um grande mistério, mas uma vez que começou, nunca mais parou. Em milésimos de segundo, formam-se partículas como os quarks e os fótons. São apenas alguns dos blocos de construção que constituem o mundo que conhecemos hoje. Alguns minutos mais tarde, nasceram mais elementos. Protões e neutrões combinaram-se para criar elementos como o hélio e o deutério. E durante os próximos 400 milhões de anos, o universo continuará a expandir-se rapidamente. Após centenas de milhões de anos de caos e rápida expansão, as coisas abrandam um pouco. Isto dará início à formação das primeiras estruturas do nosso universo. Pense nestas estruturas como os ingredientes que constituem as nossas estrelas, galáxias e até planetas como a Terra. A seguir, vemos a formação de nuvens de gás primordiais constituídas por hélio e hidrogênio, dois dos elementos que foram criados anteriormente. Estas nuvens de gás foram unidas ao longo de milhões de anos pela força da gravidade. Quando se juntaram, ao longo de milhões de anos, tornaram-se lentamente cada vez mais densas. Mas vamos acelerar isto. Como as nuvens de gás estão a ficar mais próximas e mais densas, também estão mais quentes. Quando o centro destas nuvens atinge os 10 milhões de graus Kelvin, entra subitamente em combustão, criando um processo conhecido como fusão nuclear. Os átomos de hidrogênio combinam-se para formar hélio, libertando uma quantidade incrível de energia. De repente, nasce a primeira estrela do nosso universo. Mas esta não é a única. Dentro destas nuvens cósmicas estão a ser criadas milhares de milhões de estrelas. Elas não são apenas bolas de luz brilhantes, vão desempenhar um papel fundamental na formação do nosso universo. Nem estrelas são idênticas. À medida que nascem, vão se formando em diferentes formas e tamanhos. Algumas serão gigantes azuis enormes, enquanto outras serão vermelhas mais pequenas. E não é só o seu tamanho que é diferente. As estrelas também têm diferentes durações de vida. Algumas vivem dezenas de milhões de anos, enquanto outras vivem bilhões. E à medida que observamos estas estrelas, algo fascinante tem acontecido. Estas estrelas não gostam de ficar sozinhas no espaço. Elas querem agrupar-se. E acontece que quando estas estrelas, juntamente com outras partículas como gás, matéria escura e poeira, se agrupam devido a forças gravitacionais, elas formam galáxias. Sim, galáxias como a Via Láctea e Andrômeda formaram-se desta forma, mas isso não acontecerá durante mais alguns bilhões de anos. Ao longo de centenas de milhões de anos, o universo continuou a expandir-se. Formaram-se mais galáxias que começaram a evoluir de formas fascinantes. Num tema comum que temos visto ao longo das nossas viagens, as galáxias começaram a gravitar umas em direção às outras. Quando estas galáxias começam a juntar-se, criam aglomerados de galáxias. Estas são as maiores estruturas gravitacionais que conhecemos. Nesta altura, estamos também a ver algumas das estrelas que se formaram perto do início do universo começarem a extinguir-se. Estão a explodir em supernovas. Mas não fiquem tristes por elas estarem por morrer. Estas supernovas são um sacrifício necessário para fornecer ao universo os elementos essenciais que criarão planetas e vida. Por falar em elementos essenciais, devo também mencionar a matéria negra. Trata-se de uma substância misteriosa que não emite nem absorve qualquer luz e que desempenha um papel fundamental na tapeçaria do universo.
Apesar de não conseguirmos ver a matéria negra, sabemos que tem uma forte atração que ajudou a moldar tudo até agora. A matéria negra é como uma estrutura oculta que ajudou a formar os nossos aglomerados de galáxias e outros elementos do universo. Ok, agora é que as coisas se tornam um pouco mais familiares. Depois de várias galáxias mais pequenas se juntarem, a Via Láctea começa a formar-se. A nossa galáxia irmã, a galáxia de Andrômeda, também é criada durante este período. E em outras galáxias semelhantes, sistemas solares estão a começar a ser criados. Enormes nuvens de gás e poeira colapsam sob a sua própria gravidade, unindo-se e criando os primeiros planetas de sistemas solares. E a partir daqui, só se torna mais interessante. Ok. Estivemos fora durante alguns milhares de milhões de anos, e durante esse tempo, o universo continuou a expandir-se. Formaram-se mais sistemas solares e galáxias, e criaram-se muito mais estrelas. Por falar em estrelas, nasceu a estrela mais importante de todo o espaço: o nosso Sol. Depois do nascimento do Sol, gás e poeira extra rodeiam-no. Com o tempo, estas partículas aglomeram-se, acabando por crescer cada vez mais. Este processo é designado por planetesimais, o início dos planetas que conhecemos atualmente no nosso sistema solar. Nisso, estes planetesimais tornam-se cada vez maiores através de inúmeras colisões e atrações gravitacionais. Um destes protoplanetas que está a emergir é a Terra. O seu crescimento é marcado por um acontecimento crucial. Um corpo do tamanho de Marte, conhecido como Teia, choca com o nosso planetesimal, criando aquilo que hoje chamamos Terra e Lua. Colisões semelhantes de corpos celestes criaram os outros planetas rochosos que conhecemos: Mercúrio, Vênus e Marte. Nas regiões mais frias do espaço, mais afastadas do Sol, estão a formar-se gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. Mas ao verificar os nossos planetas rochosos, eles parecem significativamente diferentes do que são atualmente. São muito mais suaves do que me lembro. Bem, basta esperar mais alguns milhões de anos para que ocorra o chamado bombardeamento pesado tardio. Este evento cósmico viu asteroides maciços atingirem estes planetas rochosos. Teve um papel muito importante na forma que tem atualmente. Muito bem. Após bilhões e bilhões de anos, começamos finalmente a ver a vida aparecer no nosso universo. Mas não fique muito entusiasmado. Eles são organismos unicelulares simples, conhecidos como procariotas. Eles não têm muitos dos recursos essenciais, mas ainda são uma parte importante de nossa evolução. Atualmente há trilhões deles vivendo em seu corpo. Pouco tempo depois, o oxigênio começa a aparecer na Terra, assim como os organismos multicelulares. O clima da Terra começa a tomar forma e vemos a introdução da camada de ozônio, que protege a vida da radiação nociva do espaço. Muito bem, mais alguns bilhões de anos se passaram e muita coisa aconteceu. Os organismos que eram microscópicos evoluíram para se tornarem criaturas com vértebras. Esse é um marco significativo e um precursor de toda a vida vertebrada na Terra, inclusive você. E ainda mais mudanças acontecem durante esse período. As plantas estão evoluindo e os continentes estão se movendo. Essa é a era dos répteis e da Pangeia. Mas também teve as suas falhas. Ocorre um fenômeno de extinção em massa, que elimina a grande maioria das espécies que tão pacientemente evoluíram. Isso prepara o cenário para o surgimento dos dinossauros e mamíferos. E quando essa era chega ao fim, a Pangeia começa a se fragmentar, estabelecendo as bases para os continentes modernos. E agora estamos aqui. Nas centenas de milhões de anos que se passaram, os seres humanos chegaram e evoluíram. A civilização moderna nasceu. E agora estamos tentando avançar novamente. Quem sabe o que virá a seguir? Viagens espaciais? Mudanças climáticas? Tecnologia do futuro? Acho que descobriremos quando viajarmos 1 bilhão de anos no futuro.
Mas isso parece uma história para outro. Esse